Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali, sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas, quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Sentados, também vocês crianças, sentados no colo do papai e da mamãe, num tempo de silêncio. Depois vocês brincam, tá? Agora é hora da gente se colocar na presença do Pai Eterno, falar com Ele e escutar o que Ele quer de nós. No silêncio, peçamos que Ele nos faça compreender pelo Espírito Santo tudo o que essa palavra hoje nos fala. Rezemos. Amém. Irmãs e irmãos queridos, vocês, pais, que são chamados hoje a renovar o vigor, recebendo do Pai Eterno essa palavra tão forte, tão confortadora, tão fecunda para a vida de vocês. A quem veio rezar pelos parentes falecidos, especialmente o pai, o irmão, o membro da família, recebamos essa palavra acolhendo do Senhor
o vigor da vida nova que brota do nosso encontro com Ele. Tomem comigo o Evangelho, número 9 do seu folheto. Mateus, capítulo 14, versículo 22 a 33. Estamos no versículo 22. Vale lembrar que no capítulo 14, do versículo 1 até o 12, é Jesus recebendo a notícia e como foi a morte de João Batista. Imediatamente, ao receber a notícia da morte de João Batista, Jesus realiza, diante de uma multidão faminta e dos discípulos desanimados com a fome da multidão e com o número da multidão, Jesus realiza a multiplicação dos pães. Ele sabe da morte de João, sai caminhando com os discípulos, seguramente naquela tristeza da perda de alguém querido, mas também na consciência profunda que João Batista anunciou sua chegada, e agora é hora de Jesus anunciar vigorosa e firmemente a presença do reino de Deus que chegou. E o texto de hoje começa com o fim da cena da multiplicação dos pães. Tomem comigo, vamos lá. Depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente. Vocês? Para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Para lá. Essa cena, ela é curiosa. Termina a multiplicação dos pães. Seguramente está um alvoroço danado da multidão e dos apóstolos. Quando Jesus viu a multidão, sentiu compaixão, estava como ovelhas que não têm pastor, pediu e começou a ensinar essa multidão, a falar ao coração dessa multidão. Jesus entusiasmou com a pregação e ficou demoradamente falando com a multidão, até que os discípulos chegaram em Jesus e falou: Senhor, para essa rezinha do Senhor aí, essa pregação cumprida, despede a multidão, porque já é tarde, a noite vem chegando e a gente não tem lanche nem grana para bancar o lanche dessa multidão. O Evangelho fala em 4 mil homens ou 5 mil homens, sem contar mulheres e crianças, então era muita gente. Jesus não está nem aí para o palpite deles e, sem alterar, diz: dai-lhes vós mesmo de comer. Eles respondem para Jesus: mas nós só temos aqui 5 pães e 2 peixes que um menino tem na capanga aqui, isso não dá para ninguém, para nada. Jesus diz: trazei-os. Jesus pega aquela migalha dos 5 pães e 2 peixes, toma, dá graças ao pão, reparte, dá graça ao peixe, reparte, e manda que os discípulos entreguem para a multidão. E os discípulos entregam, e no final Jesus fala para eles: agora vocês recolham e não deixem que nada desperdice. Aí, os discípulos que queriam mandar em Jesus, para que Jesus mandasse a multidão embora, eles têm que se humilhar e atravessar na frente da multidão carregando 12 balaios de pães com o que sobrou da multiplicação. Isso seguramente deve ter marcado profundamente a vida dos discípulos. E terminada, quando eles guardam os pães, provavelmente virou um alvoroço de festa. Jesus chama os discípulos e fala assim: vocês peguem a barca, vão para o outro lado. Essa cena, ela parece estranha, e porque Jesus interrompe bruscamente o entusiasmo dos apóstolos e fala: saem daqui, vocês não vão receber tapinha nas costas e elogio da multidão, não. Vocês vão para o outro lado do mar. E o Evangelho fala, enquanto ele faria o quê? É para os discípulos irem embora, enquanto Jesus vai fazer o quê? Despediria a multidão. Gente, era 5 mil homens, sem contar mulher e criança, era muita gente.
Jesus ficou com cãibra no braço de tanto dizer até logo, boa semana, até logo. Por que é que Jesus fala para os apóstolos saírem? Uma das pistas que é muito interessante é: na fé e na vida da fé, nós fazemos a nossa obrigação e não devemos esperar elogio e aplauso de ninguém. O bem que nós fazemos para os outros é um bem que deve conduzir as pessoas a um encontro com o Senhor e não conosco. Um padre, quando fica na porta da igreja recebendo as pessoas, e na hora que termina a missa o padre despede as pessoas, ele não está lá para receber tapinha nas costas e elogio pelo que ele faz, pelo que ele prega, pelo que ele faz. A função do padre é possibilitar que toda pessoa que participa da Santa Missa estabeleça um encontro com o Senhor. Eu às vezes até sou um pouco sem educação, ou muito. As pessoas chegam, a gente perdeu a noção de como cumprimenta e faz a saudação hoje em dia, não é? Para padre, para pai, para mãe. As pessoas chegam e ela pode falar o que for para mim, eu falo Deus te abençoe. Na hora da saída ela pode falar o trem que for para mim, eu falo Deus te abençoe. Porque a minha função não é criar um lacinho de amizade, é dizer para a pessoa Deus te abençoe acolhendo, Deus te abençoe te conduzindo. Minha função não é ser homenageado, elogiado ou criar um vínculo de convivência qualquer, mas um vínculo de relação com o Senhor. Eu até de vez em quando, hoje mesmo, eu disse firme para uma mãe que disse para a criança: dá a mão para o padre. Eu falei: dá a mão para o padre não, pede benção. Da igreja nós devemos pedir que o Senhor nos abençoe através da igreja, e que nós vamos embora pedindo que o Senhor nos abençoe através da igreja. Esse é o papel da igreja: abençoar, santificar. Esse é o papel da igreja. Não é fazer gracinha, não é ser simpático, mas educar as pessoas numa relação com Deus. E o que Jesus educa os apóstolos é isso: olha, vocês têm que se ocupar em ser mediadores da relação com Deus. Vamos continuar? Pai, também vocês pais, no dia dos pais, vocês têm uma tarefa importante de abençoar. Vocês têm uma tarefa importante de serem mediadores da relação de seus filhos com Deus. Amém? De verdade, pai? Amém? Não estou ouvindo a voz de homem brava, firme. Amém, pais? Aí, assim que fala amém, ô Maela. Reage. Versículo 23. Tomem comigo. Depois de despedi-las, Jesus, presta atenção no que Jesus vai fazer. Os discípulos entram na barca, vai para o outro lado do mar, entra na barca e dorme. Presta atenção no que Jesus vai fazer. Leia comigo. Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. Prestemos atenção na força das palavras. Despedir as multidões. Quando terminou Jesus de despedir, subiu ao monte para orar a sós. Era noite e a madrugada chegou. Irmã, irmão, a multiplicação dos pães prefigura a Eucaristia. Ela prepara os discípulos e a multidão para entender o que vai ser a instituição da Eucaristia. Portanto, já nesse ensino, Jesus nos dá uma dica muito interessante. Tanto o padre, na figura de Jesus, que depois de despedir a multidão, não deve ir para a farra, mas ir para o deserto, para a solidão, ficar um tempo com o Senhor a sós. Mas todos nós também, no dia da Santa Missa, no domingo, o dia do Senhor, nós deveríamos reservar um tempo nosso para ir para um lugar afastado,
um monte, ficar sozinho na oração e renovar nossa aliança com o Senhor. Criança, pai, mãe, adolescente, jovem, o domingo deveria ser o dia da nossa relação com o Senhor. A palavra domingo no latim é Dominus Die, dia do Senhor, não é dia da farra, dia que nós ouvimos, de ficar na televisão vendo as porcarias de trem que nós vemos, ou na internet, ou vendo o jogo o dia inteiro. Eu vou usar umas palavras bem pesadas, porque é grave o que nós fizemos. Nós permitimos que o mundo transformasse o dia da nossa relação com o Senhor. Nós permitimos que o mundo, mais que o mundo, que o diabo fizesse a agenda nossa para o dia do Senhor. Nós cumprimos o que o capeta planeja. Domingo não é mais o dia da nossa relação com o Altíssimo, o dia da nossa renovação de aliança com Ele. No alimento da Eucaristia, mas também dia da gente almoçar em família, conviver, ter um tempo de solidão, de intimidade, de oração, porque amanhã, segunda-feira, nós deveríamos enfrentar a realidade com o vigor da unção que Deus nos dá no dia que nós reservamos para Ele. Amém? Tenha coragem de romper com o capeta que tomou sua agenda e seu relógio, e ele é que programa o que você faz no domingo. Rompa com as potências do consumismo, rompa com as potências das ilusões que o mundo enfia em nós, goela abaixo, na televisão, na internet, no jogo, na cachaça, na comelança. É dia da alegria, sim, é dia de festejar, sim, mas a festa tem uma causa suprema: a relação e a renovação de nossas forças nele. Amém? Se hoje foi seu dia de renovação da aliança com o Senhor, dê uma salva de palmas para Ele. Pode dar um grito também, bem forte. Pai, mãe, a tarefa de um pai, uma mãe, um vô e uma avó no dia de domingo não é entupir a meninada de trem o dia inteiro. É devolver para os seus filhos, através do seu afeto, do seu cuidado, a renovação da aliança deles com o Senhor. Amém? Que os seus filhos experimentem de você, pai, de você, mãe, aquela autoridade que o conduz a tomar e a ter um encontro com Jesus, a tocar na mão de Jesus e a receber de Jesus uma unção nova. Amém? Continue com o texto. Tá bom. Agora vai vir o problema que é mais pesado. Vamos ver? Então Jesus continuava lá na montanha sozinho, de madrugada, de noite. Versículo 24. Todo mundo, bem bonito. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Continua. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos, que jeito? Andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, leia. Ficaram apavorados e disseram: Brada. É um fantasma. E? Logo lhes disse. Pera, não, é um fantasma. De medo. Desculpe, é um fantasma. E? Gritaram de medo. Pare lá. Quando nós transformamos o domingo num dia de comer pão até sobrar 6 balai e depois de dormir na canoa, e vem as tempestades durante a semana, ainda que o Senhor venha andando no meio da tempestade, a gente pensa que Ele é fantasma. Entendeu? E a gente sempre pensa que é impossível Deus estar presente no meio das tempestades que nós enfrentamos. Não é? A gente não consegue. O mundo nos põe um óculos de distração para o domingo, que a gente não consegue enxergar o Senhor. Senhor, altíssimo e soberano sobre os fenômenos da criação, as tempestades, andando sobre as águas, vindo ao nosso encontro, depois de ter alimentado-nos com o pão da vida,
que é Ele mesmo. Quem não experimenta dedicar-se na oração, um tempo de solidão, todo dia, o tempo inteiro, sempre, mas sobretudo no domingo, um dia de solidão na montanha com o Senhor, de escuta da palavra, de oração e de meditação. Quem não experimenta isso, vem a tempestade e só tem medo, e ainda que o Senhor venha no meio da ventania e da tempestade, começa a gritar de medo, dizendo que é o quê? Irmão, você consegue distinguir Jesus no meio das tempestades de sua vida? Você consegue vê-lo, visualizá-lo? Você consegue, no meio da ventania, da água revolta, do chuvisco na cara, do alvoroço todo, você consegue enxergar e mirar a presença do Senhor que vem ao seu encontro? É a melhor maneira para avaliar como é que tem sido a sua vida de fé, a sua vida de oração. Amém? A minha também, a nossa vida de oração. Não tem cabimento um monte de pessoas que dizem que crê no Senhor e não passa de uma cambada de dorminhocos e medrosos. Lembra que domingo passado eu listei uma turma de o pior tipo de cristão? Hoje você pode completar a sua lista. O que não reza, o que não faz do domingo o dia do Senhor, o que é medroso, o que não enxerga o Senhor vindo ao seu encontro no meio das tempestades. Gritaram de medo, mas Jesus intervém, versículo 27. Ainda que Jesus intervenha, vindo sobre a água e falando com você, você continua sendo guiado pelo vento forte da tempestade e pelo seu medo. Veja, versículo 27. Jesus, porém, logo, está vendo? Logo, é rápido, logo lhes disse o quê? Coragem, sou eu, não tenhais medo. Coragem, sou eu, não tenhais medo. Sou o Senhor que chamou vocês há 3 anos. Pedro, Tiago e João, André, vocês eram pescadores, vocês conhecem o que é uma barca no meio de uma tempestade, vocês sabem. Coragem, sou eu que tirei vocês da pescaria e do mar. Sou eu, não tenham medo. Mas quem não reza, quem não escuta a palavra, quem não obedece a palavra, ainda que o Senhor ande sobre as águas vindo no meio da tempestade, ainda que o Senhor fale com você, coragem, não tenha medo, sou eu, você continua medroso. Veja, medroso não, agora é hora da fé aventureira, da fé besta. Veja, então Pedro é sempre o custoso. Sabe por que Pedro é sempre o custoso? Porque Pedro é a cabeça, o chefe da igreja. E Pedro representa, a voz de Pedro é a voz da igreja. Quando Pedro manifesta a sua fraqueza diante do Senhor, o Evangelho está querendo dizer para nós que pela boca de Pedro nós podemos enxergar a fraqueza de todos nós. Então Pedro não é alguém para a gente malhar como Maio Judas, falando que ele é um custoso. Pedro representa a mim e a você. Pedro interveio e disse. Então Pedro lhe disse, todo mundo, bem bonito, bem firme: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água. Caboclinho custoso, somos nós. Queremos andar sobre as águas, só porque somos amiguinhos de Jesus e trabalhamos para Ele, carregando balaio de comida para lá e para cá, mas não temos o zelo de subir a montanha, passar a noite em oração e intimidade com o Senhor, na solidão. Não vai dar certo mesmo, Pedro. Não arrisque, Pedro. Irmã, hoje me deu uma inspiração muito curiosa, que constantemente ela me vem, mas é tão estranho você ouvir isso de um padre, mas eu vou falar. Tome
cuidado com as besteiras que você fala para Jesus, que você pede de Jesus. Tome cuidado com a sua oração, feita no desespero e na pressa. Porque essa oração desesperada, você pode pedir umas besteiras para Deus que você não vai dar conta de arcar com as consequências dela. Tome cuidado com o que você reza. A oração precisa de deserto e solidão, sabe por quê? Porque a oração é especialmente um momento em que o Espírito Santo nos dá o discernimento. Disseca o que a palavra diz e disseca a realidade e dá-nos uma compreensão do plano de Deus. Fé de desesperado, que só vira uma tragédia. Eu não vou na igreja, eu não rezo, mas aconteceu uma coisa ruim, eu grito por Nossa Senhora e ela me atende. Eu grito pelo Divino Pai Eterno, ele me atende. Isso não é o melhor tipo de fé não, tá? Veja, fé de desesperado é um perigo para o desesperado. Não são poucos os que fazem uma promessa na hora do desespero, que depois vem atrás do padre, querendo que o padre faça uma permuta da besteira que ele pediu e prometeu ao Pai Eterno. Veja, leia. Pedro então disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água. Tem muita gente que na hora das tempestades de sua vida reza assim: ô Senhor, o Senhor está vendo o que eu estou passando, eu vou começar uma novena. Se o Senhor não manifestar em 9 dias, é porque o Senhor não existe. Tem pastor que prega de madrugada nas televisões para os deprimidos e tristes e perturbados, dizendo assim: você está passando por tribulação? O Senhor fala no Evangelho que veio para que você tenha vida e vida em abundância, casa, apartamento, carro de luxo, empregado, tudo. Vem aqui na igreja que eu vou provar para você, eu vou com você ver se Deus é Deus ou não é Deus. Isso é blasfêmia, isso não é fé. Um pastor que pronuncia uma besteira dessa, um pregador que pronuncia uma besteira dessa, ele é um blasfemo. Ele é o que incute no coração das pessoas o que Pedro tem, a dúvida, e acha que precisa ver para crer, e não escutar para ter uma metanoia, uma conversão, corrigir a vida e ver a vida transformada por aquilo que escutou. A fé não entra pelo zóio, a fé entra pelo ouvido. Veja, quando Pedro pede essa maluquice, versículo 29, e Jesus respondeu: vem, tá bom. Você gritou? Divino Pai Eterno fala, Nossa Senhora fala: vem, tá bom, vem. Mas olha a besteira, veja. Pedro desceu da barca. A barca na Bíblia representa sempre a igreja. É o tipo de cristão que quando vem a tempestade arrisca ter uma relação com Deus sem a igreja. Existe muito cristão assim? É o que mais tem hoje em dia, é cristão sem a igreja. Pedro, quando desce da barca e vai ao encontro de Jesus, é aquele que diz: não preciso mais de ninguém para mediar minha relação com o Senhor. Mas olha a besteira que acontece com o camarada. E conosco, não se esqueça que você pode ler esse evangelho e ao invés de Pedro, você colocar o seu nome. Leia. Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água. Amém, aleluia, que poderzão, hein, Pedro? Em direção a Jesus. Amém, aleluia, eu estou indo agora, irmão, resolvi fazer meu caminho sozinho, eu e o Senhor, um propósito que eu fiz, agora vai. Mas, leia. Quando sentiu o vento, ficou com medo. Começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Está vendo? Vai caminhar na fé sem a igreja. Ainda que seja caminhar na fé, porque o Senhor falou: vem, e andando sobre as águas, hein? Não é uma caminhadinha qualquer não. O Senhor não deixou a igreja como mediação para a nossa relação com Ele, como um capricho de homens que criaram uma hierarquia de poder e um bando de privilegiados, não. O Senhor, quando fala: tá bom, Pedro, vem. O Senhor diz a Pedro o que diz para mim e para você quando não experimentamos a intimidade da oração no silêncio na noite. Irmã e irmão, comece a deitar mais tarde meia hora, para dedicar ao menos meia hora de oração antes de dormir. Comece a levantar mais
cedo, meia hora, para que você não passe o seu dia sem um momento com o Senhor. Amém? Pega os evangelhos, não fica bandeando para a Bíblia toda não. Pega os evangelhos. Cada ano nós lemos ao longo do ano inteiro um evangelho. Pega o evangelho de Mateus todo dia. Leia 1, 2 versículos na oração da manhã, 1, 2 versículos na oração da noite, mas ocupe-se na sua relação com Ele, para você não se afundar e não achar que Ele te dá poder para fazer besteira. Veja, Pedro grita: Senhor, salva-me, estou afundando. Pedro tem medo quando vê Jesus andando, vindo em direção no meio da tempestade. Pedro tem medo a hora que Jesus fala. Pedro tem medo agora andando sobre a água, indo à direção com Jesus. Ô cambada de cristão fraca. Veja, Jesus, olha a atitude de Jesus. Versículo 31, leia. Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: firma. Homem fraco na fé, por que duvidaste? Só os homens. Jesus segurou a mão de Pedro e lhe disse: homens, disse o quê? Mulheres. Jesus segurou a mão de Pedro e disse o quê? Homem fraco na fé, por que duvidaste? Continue a leitura. Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Pai, uma palavra muito forte para você hoje. Também para as mães, mas de modo especial para os pais. Pai deve olhar para o gesto de Jesus e dizer: é assim que eu devo ser pai. Você dá conselho para o filho, não dá? Dá conselho, dá conselho. O bichinho não obedece e vai pelo caminho errado. E a hora que está afundando, grita por você, você fala: agora não vou fazer nada porque eu aconselhei. Isso existe? Existe, pode não ser com você, mas existe. Eu acompanho tanto de vítimas de pais inconsequentes. E você, pai, é o único que tem a autoridade, a responsabilidade, o dever de estender a mão para o seu filho a hora que ele estiver afundando, segurar a mão dele, dar uma bronca nele, mas não deixá-lo afundar na tempestade dessa vida. Amém? Pode dar uma salva de palmas para o pai que tem coragem de fazer isso. Pai, não fique dizendo para a mãe que a mãe dá o carinho e você dá a paulada. Filho precisa olhar nos olhos do pai. Filho precisa sentir o calor da mão de um pai que o apoia e o ergue e o traz para dentro da barca, para dentro da casa, para dentro da família. Filho precisa ver dos lábios do pai uma palavra de autoridade, mas um gesto também de ternura e de amor, tirando das águas tempestuosas dessa vida. Amém, pai? Amém, mãe? Não deixe que esse evangelho não seja a oportunidade para você renovar a graça de ser pai, a missão doce de ser pai, de ter uma mão para estender, de ter palavras sábias para ensinar, de ter autoridade para dar a bronca. Tem pai, e a imensa maioria de nós homens são besta demais. A custosice dos outros vai tirando de nós a nossa paciência, a gente vai esconder na mão, dizendo: não compensa não, não adianta não, não compensa não. E as mulheres falando conosco: bem, não é assim, bem, não é assim. Vamos visitar seu irmão, vamos visitar sua irmã, vamos lá na sua mãe. Bem, você tem que aceitar minha mãe do jeito que ela é, você tem que aceitar meu pai do jeito que ela é. Isso existe, mulheres? Nós vamos esconder na mão, por burrice nossa. Pedro experimenta de Jesus o que nós devemos experimentar: querer de Jesus o socorro, mas não deixar de receber de Jesus a bronca sábia de apontar para nós: você só foi parar nessa porque você é fraco na fé.
você só pensa em conforto. A hora que a multidão estava com fome, vocês falaram: manda embora porque não temos como pagar lanche para esse povo todo. A hora que eu mandei vocês pegarem a barca para o outro lado, ao invés de vocês ir rezar, vocês foram dormir e fazer um churrasquinho lá na beira da lagoa para comemorar na farra lá. É assim que nós homens resolvemos as coisas. Homem fraco na fé, por que duvidaste? Põe a mão no seu coração. Diga comigo a Jesus: Jesus, o Senhor sabe O Senhor sabe das tempestades que eu enfrento, das tempestades que eu enfrento, da fraqueza da fraqueza de nossa barca, de nossa barca, a família, a família, mesmo a igreja. mesmo a igreja. O Senhor sabe O Senhor sabe quantas tempestades quantas tempestades sacodem a nossa vida, sacodem a nossa vida, a vida da nossa família, a vida da nossa a vida família, da igreja. a vida da igreja. Senhor. Senhor, Mas o Senhor conhece mas o Senhor conhece a pior a pior e mais perigosa e tempestade, mais perigosa tempestade, a minha fraqueza na fé. a minha fraqueza na fé. Senhor, Senhor, não permita não permita que eu seja desmanzelado, que eu seja desmantelado, que eu não me ocupe que eu não me ocupe e não me e dedique não me dedique com as coisas de Deus, com as coisas de Deus, na oração, a sós, a sós, com a palavra, com a palavra, na intimidade com Deus, na intimidade com depois Deus, da Eucaristia no domingo, depois da Eucaristia no domingo, discernir discernir o que Deus quer de mim, o que Deus quer de mim, porque as tempestades virão, porque as tempestades virão, mas dentro de mim mas dentro de há uma mim tempestade há uma tempestade perigosíssima, perigosíssima, a fraqueza na fé. a fraqueza na fé. Senhor, Senhor, aumenta aumenta meu zelo, meu zelo, meu cuidado, meu cuidado, meu cultivo meu cultivo com a minha fé. com a minha fé. Amém. Amém. Irmã, irmão, pegue a primeira leitura. Vocês me desculpem, mas nós não podemos ir embora sem essa leitura, não. Comeram demais, muita sobremesa hoje, muito churrasco, muito arroz com macarrão e frango. Agora aguenta. Peguem essa primeira leitura. Jesus andando sobre as águas, ele manifesta um senhorio sobre os fenômenos da natureza. No Antigo Testamento, o povo do Antigo Testamento herdou daqueles povos vizinhos da Terra Santa, especialmente o povo persa, grego, o povo da Babilônia, de várias culturas da Síria, herdou uma devoção que o povo tinha com o Deus Haddad, que era o Deus bravo, o Deus que falava com o povo através de terremoto, de ventania, de tempestade, em que a voz desse Deus era o trovão e o castigo desse Deus era um raio. Ô Deus bruto, né? Então, no Antigo Testamento você encontra muitas passagens em que o povo entende Deus só através dos fenômenos brutos e violentos da natureza. Depois, o povo amadurece e começa a ter uma compreensão de Deus. Não, Deus, agora o nosso da palavra do Antigo Testamento, é aquele que nos protege, nos salva, mas que elimina os nossos inimigos e mata todos os povos que ameaçam a gente. Evoluiu, mas ainda está longe. O profeta Elias ensina uma das compreensões mais bonitas dessa visão de Deus bruto, violento. Ou o Senhor dos exércitos que me salva e mata meus inimigos, ou Deus do terremoto, da tempestade. A esse fenômeno de um Deus que manifesta através do poder da natureza, eu vou dizer uma palavra que é bom que vocês escutem ao menos uma vez na vida. Se dá teofania, que significa manifestação de Deus através dos fenômenos brutos da natureza. Hoje nós poderíamos dizer um acidente, um desastre, um diagnóstico de uma enfermidade que a gente não aceita. Tem gente que conversa com Deus através desses fenômenos até hoje. Olha como é que Elias ensina. Elias foi um profeta, falei com vocês domingo passado, um profeta firme, que estudou o Antigo Testamento, os livros da lei, os 5 primeiros livros da Bíblia,
o que Deus falou, e Elias lutou para que o povo observasse essa palavra. Lutou tanto não só com o povo, mas também com os pregadores da palavra. Entrou um dia no santuário, tinha 400 profetas elogiando os políticos da sociedade e ganhando dinheiro dos políticos para elogiar eles. Elias entrou no templo com uma espada, cortou a goela de 400. E aí começaram os políticos e as lideranças religiosas uma perseguição contra o profeta. Ele passou a juventude dele brigando pela palavra de Deus. E quando chegou perto da velhice, ele teve que fugir e não tinha mais vigor para enfrentar. Você, pai, que já passou dos 50, dos 60, dos 70, escute essa palavra para você agora. É uma homenagem para você, pai e mãe, que passou dos 40. Veja, olha só. A tarefa para essa semana, vocês vão ler o capítulo 18 e 19 do primeiro livro de Reis. Esse aqui é uma das conclusões. Naqueles dias, ao chegar ao Horebe, o monte de Deus, o profeta Elias entrou numa gruta. A gente fica velho, a gente quer entrar numa gruta, né? Não dou conta de mais nada, não consigo mais nada, não consigo mais nada. A gente vai para a gruta. A gente fica velho, a gente costuma começar a querer ficar na gruta. Ou como nós homens, a gente fica emburrado e quer ficar na gruta da casa da gente. Tem muito homem novo, emburrado, que quer ficar na gruta da casa. Elias foi para o monte, está no monte de Deus, mas na gruta, onde passou a noite, como Jesus. E eis que a palavra do Senhor lhe foi dirigida nestes termos. Leia: sai e permanece sobre o monte diante do Senhor, porque o Senhor vai passar. Engraçado, permanece no monte, sai da loca, permanece, fica diante do Senhor, porque o Senhor vai passar. Ele já está, mas vai passar. É bacana isso. E aí Elias, que passou a vida inteira estudando o Antigo Testamento, que falava da presença de Deus através das pancadas, das pauladas, o Senhor dos exércitos que salvava o seu povo, mas eliminava o inimigo, ele mesmo pegou a espada e cortou a goela de 400. Ele pensa: nessa montanha o Senhor poderoso vai manifestar para mim, amém, aleluia, e eu espero e vou ficar até que ele apareça. E olha a surpresa, leia: antes do Senhor, porém, veio um vento impetuoso e forte, que desfazia as montanhas e quebrava os rochedos. Ave Maria, que Deus poderoso é esse! Mas o Senhor não estava no vento. Pare de pensar que Deus manda desgraça para a sua vida, para provar para você que Ele está na sua vida através das desgraças. Esse é o tipo de fé mais fuleira que tem no mundo. Ou fé besta é de quem acredita que o Senhor manda tragédia para a sua vida, para você ver a presença poderosa dele, para o Altíssimo mostrar. Ele não estava no vento que destruía e derretia montanha e rochedo. Continua: depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Pare de pensar que enquanto não tiver terremoto na vida do seu marido, ele não vai aceitar o Senhor, porque se não vem pelo amor, vem pela dor. Essa doutrina não é cristã. Não é cristã essa doutrina. Continue. Passando o terremoto, veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. Pare de pensar que enquanto o trem não pegar fogo, seu filho não vai emendar, seu marido não vai corrigir, sua esposa não vai corrigir. Aprenda com o profeta Elias a ter um processo de mudança da mentalidade. Embora tem hora que você tem que lutar, inclusive com muitas passagens do Antigo Testamento, que o próprio Elias, no Antigo Testamento, apresenta uma forma completamente nova de entender a manifestação de Deus. Pai, hoje é seu dia, e se você sente que está ficando cansado e abatido, e não vai dar conta, presta atenção, pai. Leia comigo, todos os pais. Versículo 12. Passado o terremoto, veio o fogo, mas o Senhor não estava no fogo. Continua. E depois do fogo, ouviu-se o murmúrio de uma leve brisa. Leia. E não, igreja, tenha dó, respeita essa palavra, tenha dó.
Ouvindo isso, Elias cobriu o rosto com um manto, saiu e pôs-se à entrada da gruta. quando a gente é novo, a gente dá umas pancadas na vida, não é? A gente passa fome, passa dor, trabalha com dor, não trabalha? Trabalha gripado, trabalha chateado, trabalha magoado. Quando a gente é novo, a gente enfrenta tudo quanto é proeza. A gente vai ficando velho, não vai dar conta disso, dando conta disso mais não é? Vai mudando. E a gente começa, sobretudo nós homens, nós começamos a arrastar o pé antes do pé não dar conta. A gente começa a arrastar dizendo, eu não vou dar conta, não vou conseguir, não vale nada a minha vida, não dou conta. Eu queria fazer essa casa desse jeito, queria dar aquilo para meu filho, mas meu filho não vou dar conta. E você começa uma chieira danada, uma lamentação danada, e só fica resmungando a vida inteira, dizendo, agora, quando eu era novo, acabei com a minha saúde, fazendo isso, fazendo aquilo, agora minha vida não vale nada, eu estou velho, agora perdi a força, perdi minha saúde, e fica um diacho de um velho, uma velha resmungando dentro de casa. Sai da loca, da montanha, sai do buraco. Pai, mãe, depois que a gente fica velho e perde o vigor desse corpo, é hora da gente ver a presença de Deus, não no poder do que a gente faz, mas a manifestação do Senhor na brisa suave. As coisas continuam e Deus toca com o poder dele, ainda que as forças da gente acabou. Amém. Ele tem o controle de tudo, Ele é Senhor, amém. Pai, se você percebe que não é mais saudável que você faça certas coisas, porque está ficando perigoso para a sua saúde, para a sua vida, para a vida da sua família, para a sua vida, mãe, comece a mudar seu ritmo. Eu digo muito para os pais, diminua o padrão de vida, coma coisa mais simples, vista roupas mais simples, more de forma mais simples, e comece a ver a manifestação poderosa do Senhor, não na capacidade sua de comprar e construir, conquistar, mas comece a ver e apontar para os seus filhos o senhorio de Deus na brisa suave. Irmã, quando Elias fez isso, e o livro narra essa experiência de Elias, Elias fez uma inversão completa com a compreensão de Deus. Emerge agora uma outra compreensão de Deus presente na vida da gente na brisa suave. Olha aqui para a cruz. Todo mundo acreditava que ele era poderoso quando ele expulsava capeta e alimentava 5.000. Mas chega uma hora, o vento doído das 3 da tarde, ele morto na cruz. Parece tudo vencido, mas é hora de escutar o poder dele, a força dele, no silêncio da sexta-feira da paixão, no silêncio doído, escutar o barulho do sangue dele gotejando. Tof, tof, tof. E por seu sangue regenerando o mundo e a criação inteira. Amém. Aleluia. Brada uma salva de palmas para o poder dessa brisa. Dê um grito de amor ao Senhor. Mas muito mais poderosa que essa cena na cruz, eu termino com essa cena. Madrugada do sábado para o domingo de manhã, a brisa fria de um cemitério, não é? Parece tudo vencido e derrotado. Ele lá dentro do túmulo, como Elias dentro do buraco. O Pai Eterno entra na loca, no túmulo de Jesus, começa a desenrolar o pano que envolve o corpo dele, e acorda e diz: filho, passou a tempestade, a coroa de espinhos, os cravos, a humilhação, passou, levanta, vamos. O capeta foi vencido, o inferno foi vencido, as potências do mal foram vencidas, a morte foi vencida, o pecado conseguiu pela primeira vez encontrar uma autoridade que é capaz de apagá-lo, porque até esse dia o pecado só era vencido por castigos enormes. Agora o pecado é vencido por misericórdia e por amor. Amém. Isso mesmo.
Palma! Põe a mão no seu coração e comece a pedir ao Senhor que venha a brisa suave nas grutas que você tem entrado ou nas tempestades que você tem enfrentado. Parece que Deus não está mais na sua vida, parece que Deus sumiu, mas Ele está presente na brisa suave. Não é mais a ventania que é Deus, a tempestade que é Deus, mas Ele anda no meio da tempestade, é Senhor da tempestade, do terremoto, do fogo, da ventania. Existe um governo invisível nos acontecimentos de Deus em sua vida. Existe Deus estabelecendo o reino dele de forma invisível que você não enxerga, mas a manifestação dele está acontecendo. A presença dele está em sua vida de forma eficaz. Ele vai colocar você de novo dentro da barca, na sua família, na sua igreja, e você vai tocar sua vida com o poder e a força da fé. Veja Deus na brisa suave, na sua solidão e nos momentos de oração seu com o Senhor. Cante essa confiança e reze por seu pai, se ele já morreu, se ele está aqui ou está longe. Pai, peça ao Senhor para ajudar você a ver que Ele está presente na sua vida na brisa suave. Quando você fracassa nos seus planos, nos seus projetos, quando você não consegue realizar o que você sonhou, Pai, deixa o Pai eterno se manifestar na sua vida, não pelo que você tem poder de fazer, mas no amor dele em sua vida. Fale com Ele. Na brisa suave, fale com Ele. No seu calvário, nas suas dores, na sua solidão, fale com Ele. No monte ou no vale de lágrimas, fale com Ele. Muitas coisas do meu tempo de criança, guardo vivo na lembrança o aconchego do meu lar. No fim da tarde, quando tudo se aquietava, a família se ajeitava lá no alpendre a conversar. Meus pais não tinham nem escola, nem dinheiro. Todo dia, o ano inteiro, trabalhavam sem parar. Faltava tudo, mas a gente nem ligava. O importante não faltava, seu sorriso e seu olhar. Brisa suave, a igreja. Eu tantas vezes vi meu pai chegar cansado, mas aquilo era sagrado. Um por um ele afagava e perguntava quem fizera a estrepulia, e mamãe nos defendia. Tudo aos poucos se ajeitava. O sol se punha, a viola alguém trazia. Todo mundo então pedia pro papai cantar com a gente. Desafinado, meio rouco e voz cansada, ele cantava 1000 toadas
seu olhar no sol poente. Correu o tempo, Correu o tempo, hoje eu vejo a maravilha de se ter uma família, ter o seu pai, quando tantos não ter a sua mãe, têm. quando tantos não a têm. Agora falam Do desquite ou do divórcio, o amor virou consórcio, compromisso de ninguém. Há tantos filhos e há tantos filhos e bem mais do que um palácio, gostariam de um abraço e do carinho entre seus pais. Se os pais amassem, o divórcio não viria. Chame a isso de utopia, eu a isso chamo paz. Comece a rezar pelo seu pai. Se ele já faleceu, peça ao Pai Eterno para dar uma brisa suave na glória eterna para ele. Se seu pai está longe, se seu pai é do jeito que você queria ou não é do jeito que você queria, peça ao Pai Eterno para dar uma brisa suave para ele, onde quer que ele se encontre. Sua mãe, seus filhos, peça a brisa suave para a sua vida, que você perceba a manifestação do poder de Deus vindo ao seu encontro no meio das tempestades, vindo ao seu encontro numa brisa suave que vence todo o terremoto, todo o fogo, toda a ventania. Diga comigo: Divino Pai Eterno, Divino Pai Eterno, hoje eu te entrego hoje eu te entrego todos os meus sentimentos todos os meus sentimentos por meu Pai. por meu Pai. Não quero mais Não quero mais lamentar o que não recebi. lamentar o que não recebi. Não quero mais Não quero mais reclamar das frustrações. reclamar das frustrações. Não quero mais Não quero mais viver lamentando a sua perda. viver lamentando a sua perda. Eu tenho o Senhor Eu tenho o Senhor como meu Pai, como meu Pai, como Pai do meu Pai. como Pai do meu Pai. O Senhor é o único Pai O perfeito. Senhor é o único Pai perfeito. Meu Pai não é obrigado Meu Pai não é a obrigado ser o que eu quero. a ser o que eu quero. O Senhor é tudo O Senhor é tudo Pra mim. Pra mim. e eu te peço, Eu te peço. seja tudo para o meu Pai. Seja tudo para o meu Pai. Pai eterno, Pai eterno, obrigado obrigado por ter a vida, por ter a vida, por estar nesse mundo. por estar neste mundo. Obrigado Obrigado por tudo que eu herdei por tudo que eu herdei do meu pai, do meu pai, da minha mãe, da minha mãe, da minha família, da minha família, mas principalmente mas principalmente a herança espiritual, a herança espiritual, a fé, a fé, a vida a vida que move meu corpo. que move meu corpo. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Amém. Amém. Fique de pé, deixe o folheto no banco, levante as suas mãos para os céus. Comece a louvar o Senhor por sua vida, pela vida da sua família. Levante as mãos, brisa suave, murmurando. Louve o Senhor, que arranca os seus lamentos, suas reclamações, suas carências. O Senhor que te liberta, te faz uma filha, um filho amado, amada por Ele, salvo pela mão de Jesus, guiada, guiado, iluminado pelo sopro do Espírito Santo. Não tem carência maior que o poder do Pai Eterno na sua vida, que o amor do Pai. Só vocês. Só vocês? Seja agora uma brisa suave, um abraço bem suave, desejando a paz em quem está do seu lado. Dê um abraço bem carinhoso,
de brisa suave, diga: a paz do Senhor esteja com você. Não tenha medo, a paz do Senhor esteja com você. Tantas vezes vi meu pai chegar cansado, mas aquilo era sagrado. Um por um ele afagava e perguntava quem fizera a estrepulia, e mamãe nos defendia, e tudo aos poucos se ajeitava. Sentados, o sol se punha, a viola alguém trazia, todo mundo então pedia pro papai cantar com a gente. Vocês, Desafinado, ele cantava mil toadas. seu olhar no sol. Uma salva de palmas pro seu pai. Mais forte. Um grito de amor ao seu pai. Uma salva de palmas ao divino Pai eterno, a Jesus e ao Espírito Santo. Brava igreja.